Uma noite não há muito tempo, depois de algumas bebidas demais, eu disse algo ao meu marido que gostaria de poder apagar da existência. Isso deixou o nosso casamento frágil e instável. Nos conhecemos pela primeira vez na adolescência, trabalhando no mesmo call center. Naquela época, não havia faísca entre nós. Ele acabou indo para a faculdade e eu fiquei no emprego até terminar o ensino médio. 5 anos depois, nossos caminhos se cruzaram novamente, começamos a namorar e, eventualmente, nos casamos. Agora temos 2 filhos pequenos juntos. Ele tem 27 anos. Eu tenho 25 anos. 6 meses depois do nascimento do nosso segundo filho no outono passado, comecei a tomar uma nova pílula anticoncepcional. Um dos efeitos colaterais foi uma perda total de interesse por intimidade física. Meu marido tentava se aproximar e eu o rejeitava toda vez. Depois de 2 semanas de rejeição, ele parou de tentar. Uma semana depois, fiquei frustrada com a distância dele e reclamei que ele não se esforçava mais. Logo depois, tivemos nossa primeira noite de encontro de verdade desde o nascimento do bebê. Paramos em um bar perto de casa, e as bebidas soltaram minha língua. Eu disse a ele que me sentia estranhamente culpada, como se tivesse sido infiel. Ele logo quis saber o que eu quis dizer. Na minha confusão de embriaguez, soltei que tinha tido um sonho na semana anterior sobre um ex-colega do call center, alguém que confessou seus sentimentos por mim no sonho, e eu retribuí. Piorei as coisas ao pegar o meu celular e rolar as redes sociais desse homem bem na frente do meu marido, apontando coisas triviais, até fazendo comentários maldosos sobre uma mulher em uma das fotos dele. Então, fui além, contando ao meu marido sobre um breve encontro romântico que tive com o colega dele depois que ele saiu para a faculdade. Descrevi como o homem costumava me provocar quando meu marido e eu nos conhecemos, e como uma vez, em um momento impulsivo, ele me encurralou contra uma parede e confessou seus sentimentos. Até admiti que queria que meu marido despertasse em mim aquele mesmo tipo de paixão. Na manhã seguinte, meu marido ficou furioso com minhas confissões embriagadas, mas também com minha falta de interesse por ele no último mês. Ele não conseguia superar o fato de eu ter evitado a intimidade por semanas, enquanto ficava ali, abertamente pesquisando outro homem e lembrando dele. Quando ofereci de forma constrangedora sermos íntimos naquela manhã, como uma forma de reparo, isso só o deixou mais bravo. Ele apontou que uma noite falando sobre outra pessoa parecia despertar desejo em mim, enquanto seus esforços por semanas tinham sido ignorados. Olhando para trás, entendo porque ele se sentiu traído. Ele uma vez teve sentimentos por mim quando nos conhecemos, mas nunca agiu sobre eles. Agora, 6 meses depois, embora tenhamos tido períodos curtos em que as coisas pareceram normais, minhas palavras continuam surgindo em discussões. Ele está convencido de que só escolhi ele porque ele tinha uma carreira estável e que eu teria ficado com o outro homem se tivesse oportunidade. Quando ele perguntou por que eu mencionei aquele homem, eu disse que era porque aquele período da minha vida representava quando me senti confiante, atraente e feliz. Naquela época, eu estava no meu peso mais baixo. E, ao longo dos anos, ganhei cerca de 34 kg. Para meu marido, o outro homem agora simboliza uma versão minha que era vibrante e desejável. Desde então, meu marido se tornou distante, mal fala comigo, evita afeto e se retrai até mesmo com nossos filhos. Já fazendo há quase 2 meses que não somos íntimos. Ainda o amo profundamente, mas ele acredita que meu coração está ligado a alguém de 8 anos atrás. Em um momento, ele até disse que gostaria que eu tivesse ficado com aquele homem para que ele não precisasse sentir essa dor. Quando o passado surge, ele fica obcecado com a ideia de que o outro homem me conhecia quando eu era despreocupada e apaixonada, enquanto ele ficou com o peso do casamento, da paternidade e das contas. Ele é atormentado pela ideia de que eu dei mais paixão a outra pessoa. Um dia, com raiva, até sugeriu que o homem provavelmente nem olharia 2 vezes para mim agora por causa do meu ganho de peso. Tentei explicar que meus sentimentos pelo outro homem já passaram, que meus comentários eram sobre minha própria autoimagem e não sobre o valor do meu marido. Peço desculpas repetidamente. Pare de mencionar o homem completamente. Tiro das minhas redes sociais e só falo dele quando meu marido exigir. Também comecei a malhar com meu marido para melhorar minha saúde e mostrar que estou comprometida conosco. Ainda assim, nossa intimidade é inconsistente, muitas vezes dependendo de se ele está ou não remoendo o incidente. Estamos juntos há 7 anos, construímos uma vida e uma família, e a ideia de perder tudo por causa de uma noite bêbada com palavras tolas é insuportável. Estou fazendo tudo o que posso para consertar o que foi quebrado, mas a distância entre nós permanece. Durante uma de nossas discussões mais feias, ele jogou meu ganho de peso na minha cara como uma arma, zombando que o outro homem que eu mencionei uma vez nem olharia 2 vezes para mim agora. Não depois que meu corpo mudou por ter carregado 2 filhos. As palavras dele cortaram fundo, não porque fossem novas, mas porque atingiram uma insegurança que eu já carregava como uma cicatriz. Quando brigávamos, ele tinha uma maneira de puxar à tona tudo que eu tinha confessado de vulnerável. Como eu tinha dito que aquele homem era atraente.
Como eu descrevi a altura dele, o cabelo escuro, e até admiti que, sendo meu chefe na época, isso aumentava seu apelo. Eu dizia a Eric várias vezes que aqueles comentários foram de um momento passageiro de nostalgia, um lapso de julgamento. Desde o dia em que nosso relacionamento começou, aquele homem foi apenas uma sombra do meu passado. Ainda assim, até as menores coisas, como eu gostar de uma de suas postagens online, despertavam outra explosão. E quando, de forma tola, admiti que tive um sonho com ele depois de tudo isso começar, só aprofundou a ferida. Eric continuava voltando às mesmas perguntas. Ainda fantasio com ele. Ainda acho que ele é atraente. Eu o tranquilizava incessantemente, dizendo que meu coração e meu desejo eram apenas dele, mas parecia que nunca chegava. A dor estava muito enraizada. Tudo que eu queria era encontrar nosso caminho de volta ao amor que tínhamos antes dessa divisão. Eu ficava de braços cruzados, com a voz dura. Então, agora você está fazendo isso minha culpa. Eric se jogou numa cadeira, parecendo desgastado, como se o peso de tudo finalmente o tivesse esmagado. Ele desparafusou uma garrafa de água, tomou um gole lentamente, e falou numa voz tão baixa que quase não parecia dele. Imagina precisar desaparecer por um dia só para ter um pouco de paz. Imagina isso. Um nó se formou na minha garganta, mas escondi atrás de uma parede de frustração. Não vire isso contra mim. Eu vejo o que você está fazendo. Fingir ser vítima para me fazer sentir culpada. Ele se recostou, com o rosto impassível, suas próximas palavras cortando em mim. Todos esses anos, achei que meu trabalho era te proteger das pressões da vida. Nunca pensei que precisaria de proteção de você. O silêncio que se seguiu foi denso e sufocante. Minha voz tremeu quando finalmente perguntei: você terminou? Ele assentiu lentamente, com movimentos pesados. Sim, estou acabado. Sem mais palavras, ele saiu em direção ao quarto, deixando-me parada no lugar enquanto suas palavras ecoavam na minha cabeça. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei no escuro, rolando o telefone na mão, desesperada por uma distração. Um vídeo apareceu, um especialista em relacionamentos falando sobre como os homens lidam com a dor. Homens muitas vezes carregam seus fardos em silêncio, ele disse gravemente. Eles recuam. Não pedem ajuda. Franzi os olhos e continuei rolando, mas uma palavra ainda permaneceu comigo como uma sombra. Pela manhã, Eric tinha ido embora. Sem bilhete, sem mensagem, apenas uma entrada vazia na garagem. Meu peito apertou enquanto digitava uma mensagem. Asterisco saindo sem dizer uma palavra asterisco. Muito maduro, Eric. Enviei. Sem resposta. As crianças estavam se preparando para a escola, suas vozes preenchendo a casa. Mas minha paciência estava no limite. Logan, só 6 anos, puxou-me mangas. Mamãe, você pode amarrar meus sapatos? Ele perguntou suavemente. Não agora, Logan. Respondi sem olhar para ele. Do outro cômodo, Emma, nossa menina de 9 anos, falou: não consigo encontrar meu tablet. Se você continuar chorando por causa do tablet, eu vou perder a cabeça. Gritei de volta, minha voz mais áspera do que pretendia. Logan permaneceu em silêncio, com olhos bem abertos, tão parecidos com os do Eric, me observando. Aquele olhar perfurou algo em mim. Exalei e me abaixei para amarrar seus sapatos, minhas mãos trêmulas de culpa. Até o começo da tarde, Eric finalmente enviou uma mensagem: asterisco, vou chegar mais tarde. Não espera asterisco. Meu estômago deu um nocaute enquanto eu o ligava imediatamente. Quando atendeu, sua voz estava fria. O que isso quer dizer? Perguntei. Significa o que diz, ele respondeu, e desligou antes que eu pudesse falar novamente. Naquela noite, ele chegou em casa tarde, muito mais tarde do que o habitual. Movia-se silenciosamente, colocando as chaves na bancada, jogando o casaco sobre uma cadeira, nunca olhando para mim por muito tempo. Terminou de fazer bico? Perguntei, a mordida no tom mais afiada do que pretendia. Ele suspirou, com o peso nos ombros. Estou cansado, claro. Algo na sua voz apertou meu peito. Não era o cansaço que o sono poderia resolver. Bem, eu também estou cansada. Você acha que isso é fácil para mim? Respondi, mas não houve retaliação, nem raiva, apenas seus olhos fixos nos meus, segurando algo que não consegui nomear. Esse é o problema, disse calmamente. Acho que você nem sabe o que quer, mas eu sei agora. As palavras dele pareciam golpes deliberados, cada um atingindo o seu alvo. Minha voz vacilou. O que isso quer dizer?